Você já parou para pensar que o que te impede de ganhar em 30 dias, o que normalmente levaria um ano inteiro? Não é o governo, não é a economia, nem seu patrão. É a maneira como você se enxerga. Eu sei, parece absurdo, não é? Como que a imagem que você tem de si mesmo poderia afetar o tanto de dinheiro que você ganha? Mas é exatamente aí que está o segredo. É por isso que tanta gente trabalha duro, estuda, se esforça e ainda assim volta para o mesmo lugar no fim do mês. Já sentiu isso? Você vai entender agora o método que eu mesmo apliquei e vi transformar vidas. Para quebrar esse ciclo, eu costumava olhar para $1 milhão como se fosse algo fora da realidade. Algo tão distante da minha vida que sequer me permitia imaginar tocando aquela quantia. $1 milhão era inalcançável, quase mítico. E sabe o que é mais curioso? O valor em si nunca mudou. Continuou sendo o mesmo. O que mudou foi o meu modo de enxergar aquilo. $1 milhão nunca foi muito ou pouco. Ele simplesmente é. E tudo depende de como você o enxerga. A maioria das pessoas, talvez até você, cresceu ouvindo frases como: dinheiro não cresce em árvore, só enriquece quem já nasceu rico. Se fosse fácil, todo mundo faria. E sem perceber, esse tipo de ideia vai moldando, dia após dia, uma autoimagem de escassez dentro de nós. É como se inconscientemente a gente se colocasse no papel de quem nunca vai alcançar, de quem tem que se contentar com pouco. E então, por mais que você se esforce, por mais horas extras que faça, por mais cursos que pague, volta sempre para o mesmo ponto. Já sentiu isso? Trabalha o mês todo, vê o salário cair, paga as contas e ele some. A pergunta é: como você se vê? Você se vê como alguém que recebe ou alguém que luta para merecer? Você se vê como próspero ou como sobrevivente? Porque tudo começa aí. O dinheiro é atraído por frequência, e a frequência é definida por como você se sente e se enxerga. Não adianta repetir afirmações com a boca se a imagem no fundo da sua mente ainda diz: isso não é para mim. E eu vivi isso, eu era esse cara. Eu cresci em meio à escassez, me tornei adulto carregando as mesmas ideias. Até que um dia me falaram: Bob, você não precisa de mais esforço, você precisa de uma nova imagem de si mesmo. Naquele momento, eu não entendi direito, mas decidi experimentar. E tudo começou a mudar. O que eu descobri foi o seguinte: o subconsciente não rejeita nada. Ele aceita tudo o que você entrega a ele repetidamente, com emoção. E é aí que mora o segredo. Se você quer ganhar em 30 dias o que normalmente levaria um ano, você precisa começar hoje, agora, a se ver e a se sentir como alguém que já vive isso. Porque o que você sente, você atrai. E o que você visualiza com consistência, o universo manifesta com precisão. Talvez você pense: mas Bob, como eu vou me ver como próspero se o boleto venceu ontem e a geladeira está quase vazia? Essa é a objeção mais comum. E é também o maior bloqueio. Você está condicionando a sua imagem interna ao que vê do lado de fora. Mas é justamente o contrário. O que você vê do lado de fora é consequência da imagem interna que você manteve até aqui. A mudança começa em silêncio, dentro de você. Você precisa se treinar diariamente a pensar, falar, sentir e agir como quem já está nesse novo patamar. Visualize-se fechando aquele contrato. Imagine a ligação com a notícia que você foi promovido. Sinta a tranquilidade de pagar as contas adiantado. Imagine a emoção de comprar algo e não se preocupar se vai faltar. Veja sua família comemorando com você. Viva isso por dentro, como se fosse agora. Eu me lembro de uma época em que eu estava completamente falido, literalmente. Endividado, sem rumo, morando de favor. E mesmo assim, todo dia, eu fechava os olhos e me via em um palco com um microfone, falando para centenas de pessoas, ensinando tudo o que eu sabia sobre sucesso. Naquele tempo isso parecia loucura, mas dentro de mim aquilo era real. Eu comecei a agir como se aquilo estivesse prestes a acontecer. Li livros, estudei obsessivamente, pratiquei, e um dia alguém me chamou para falar para um grupo pequeno. Depois, outro grupo. E mais tarde, estava em frente a milhares.
Tudo começou com a imagem que eu decidi manter mesmo quando o mundo lá fora dizia que era impossível. É por isso que eu insisto tanto. A imagem que você sustenta com fé e sentimento molda o que você atrai. Se você pensar em escassez, sentir medo e agir com hesitação, você vai atrair mais disso. Mas se você pensar grande, sentir gratidão como se já tivesse recebido e agir com confiança, o universo responde. Sempre. Você não precisa de mais sorte, nem de um empurrão externo. Precisa apenas de uma decisão interna definitiva. Então aqui está o que eu te convido a fazer. Durante os próximos 30 dias, todas as manhãs, antes de qualquer coisa, feche os olhos e repita esta frase com emoção. Eu sou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, de forma contínua. Mas não diga por dizer. Sinta, veja, acredite. Sinta o dinheiro chegando. Visualize os resultados. Imagine a transformação acontecendo. A ciência já mostrou que o cérebro não distingue entre realidade e imaginação quando está emocionalmente envolvido. Então, use isso a seu favor. Treine sua mente para receber, para acreditar, para permitir. Não importa onde você esteja agora. Não importa o que dizem as contas, o saldo bancário ou as estatísticas. Você pode mudar tudo isso, mas a mudança começa com o que você vê quando fecha os olhos. E quando você muda isso, você descobre que um mês é mais que suficiente para viver o que antes levava um ano inteiro. Quando uma pessoa tenta mudar a sua vida apenas por meio da força de vontade, sem mudar a imagem que tem de si mesma, ela pode até ver algum progresso temporário, mas inevitavelmente, volta ao ponto de partida. É como um elástico. Você puxa, se estica até avança. Mas se não cortar o que te prende, volta com força total ao seu estado original. Isso acontece porque existe algo muito mais poderoso do que qualquer meta ou desejo passageiro. A autoimagem gravada no seu subconsciente. Você pode não perceber, mas tudo o que faz, do jeito que se veste, ao que acredita ser capaz de conquistar, é determinado por como você se vê por dentro. E a maioria das pessoas carrega, desde a infância, uma imagem pobre, limitada, distorcida de si mesma. Pensa comigo. Quantas vezes você viu uma pessoa começar uma dieta empolgada, determinada, emagrecer 5, 10 quilos e depois engordar tudo de novo, às vezes até mais? Por que isso acontece? Simples. Porque a mente ainda se vê como alguém acima do peso. Ela ainda carrega a identidade da pessoa de antes. E essa identidade, esse eu interno, não permite que o novo corpo se mantenha. A mente grita, isso não é quem eu sou. E sem perceber, a pessoa volta a comer, sabota resultados, abandona hábitos saudáveis. Tudo para manter a coerência com sua autoimagem. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Quantas vezes alguém ganha uma quantia inesperada, uma herança, um bônus, um prêmio, e pouco tempo depois está pior financeiramente do que antes? O problema nunca foi o dinheiro, foi a mente que não se via merecedora dele. E como um termostato interno, que regula a temperatura para um nível pré-programado, a autoimagem age como um limite. Ela ajusta tudo ao padrão antigo. Quer um exemplo mais concreto? Pensa num aluno com dificuldades na escola. As notas são ruins, os pais pressionam. O colocam para estudar, ele até melhora por um tempo. Mas depois, tudo volta. Por quê? Porque ninguém mudou o modo como ele se vê. Ele ainda acredita que é um aluno fraco, que não entende, que não consegue. E o corpo, as atitudes, os resultados, tudo responde àquilo que ele acredita ser. Quando eu entendi isso, um universo novo se abriu para mim. Eu percebi que a autoimagem não é uma opinião. É um programa, um conjunto de crenças gravadas profundamente na mente subconsciente. E como todo programa, ele pode ser reescrito. Agora pare e reflita um instante. Você tem lutado contra hábitos, procrastinação, escassez, falta de foco? Você se cobra porque não consegue manter o ritmo, acha que te falta disciplina? E se eu te dissesse que o problema não está nas suas ações, mas sim na identidade que as comanda? A autoimagem que você carrega é o que molda a sua rotina.
Ela determina com quem você se relaciona, quanto você cobra pelo seu trabalho, que oportunidades você enxerga ou ignora. Sabe o que é mais assustador? É que essa imagem foi formada lá atrás, quando você ainda era criança. Foi moldada pelas críticas que ouviu, pelas comparações, pelas limitações dos adultos à sua volta. Pessoas que não sabiam o mal que estavam fazendo, mas que deixaram marcas profundas em como você se vê hoje. E ninguém nunca te ensinou que você podia mudar isso. As escolas ensinam matemática, geografia, história, mas não ensinam como construir uma autoimagem saudável. Não ensinam que você pode ser o arquiteto da sua mente. E foi justamente isso que eu aprendi. Tarde, mas aprendi. Até meus 26 anos, eu era um fracasso ambulante. Quebrado, inseguro, sem confiança. Mas aos poucos comecei a estudar, me aprofundar e entendi. O que me mantinha preso não era o mundo, nem a falta de oportunidades. Era a imagem que eu alimentava de mim mesmo. E foi ali que tudo começou a mudar. Eu parei de lutar contra os efeitos e comecei a agir sobre a causa. Não se trata de repetir afirmações vazias. Trata-se de construir dia após dia uma nova imagem. De se ver como alguém capaz. De se imaginar tendo sucesso. De se sentir merecedor, confiante, digno. É esse processo que gera a transformação verdadeira. E não é mágica, nem misticismo. A ciência já sabe disso. Segundo estudos de neuroplasticidade conduzidos pela Universidade de Harvard, o cérebro é moldável. Ele cria novas conexões sinápticas com base no que você repete com consistência emocional. Ou seja, ao sustentar uma nova imagem de si mesmo, com um envolvimento emocional real, você literalmente começa a alterar a estrutura física do seu cérebro. Você começa a se tornar o que acredita ser. É por isso que, mesmo sem entender completamente o processo, eu continuei. Eu escrevia, repetia, visualizava. Imaginava todos os dias a versão de mim que eu queria manifestar. E ao fazer isso, eu comecei a agir como essa versão. Comecei a tomar decisões diferentes. Comecei a me aproximar de pessoas diferentes. Comecei a aceitar oportunidades que antes eu mesmo bloqueava. E o resultado? O mundo começou a responder. As portas se abriram, o dinheiro começou a fluir. As pessoas me olhavam de outro jeito, mas na verdade, eu é que me via de outro jeito. Hoje, eu olho para trás e percebo. Eu não precisei mudar quem eu era. Precisei apenas abandonar quem eu acreditava ser. Então eu te pergunto agora, com toda a sinceridade, quem você acredita que é? O que você acredita que merece? Quanto tempo você vai continuar tentando mudar sua vida sem mudar a imagem que carrega dentro de si? Você quer um novo resultado? Então, precisa criar uma nova identidade, não amanhã. Não quando tiver tempo, agora. E se você fizer isso com intensidade, com verdade, por 30 dias seguidos, vai começar a ver resultados que vão te deixar em choque. Porque o mundo lá fora é apenas o espelho do que você acredita aqui dentro. A parte mais poderosa da sua mente não é aquela que pensa, é aquela que sente. E é por isso que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira tentando resolver os problemas com lógica, com esforço consciente, mas continua estagnada, porque não entende que o verdadeiro comando está no nível emocional, não racional. O subconsciente não tem capacidade de julgamento. Ele não sabe o que é real ou imaginado. Tudo que você sente com intensidade, ele aceita como verdade. E mais, ele transforma isso em comportamento, em vibração, em resultado. Então, quando você imagina algo com detalhes e emoção, mesmo que isso ainda não exista no mundo físico, seu corpo, sua energia e o universo ao seu redor passam a responder como se aquilo fosse verdade. É por isso que, quando você sente medo ao pensar em um problema futuro, seu corpo reage com suor, tensão, batimentos acelerados, como se estivesse vivendo aquilo de fato. E se isso funciona para o medo, também funciona para a prosperidade, para o sucesso, para a abundância. Mas aqui está o ponto crítico. A maioria das pessoas só alimenta imagens negativas. Elas acordam já preocupadas com o que pode dar errado, com as contas, com a possibilidade de fracasso. E sem saber, estão o tempo todo dando comandos ao subconsciente.
eu sou escasso, eu estou em perigo, eu não tenho o suficiente. E o subconsciente responde obedientemente, moldando o comportamento, as decisões e as oportunidades que surgem para confirmar essa imagem interna. Você já reparou que algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa? Fecham negócios com facilidade, atraem bons relacionamentos, parecem ter sorte. E outras, por mais que tentem, vivem repetindo os mesmos padrões de perda, atraso, sabotagem. Isso não é acaso. Isso é frequência. Tudo, absolutamente tudo no universo funciona por vibração. A ciência já mostrou que somos campos eletromagnéticos ambulantes e que o pensamento gera uma frequência, mas é o sentimento que imprime força nessa frequência. Sentimento é pensamento em movimento. E é por isso que a imaginação é a ferramenta mais poderosa que você possui. Com ela, você pode construir a realidade antes de ela existir. Você pode visitar o futuro, experimentar o sucesso, viver a sensação da conquista, antes mesmo de ela se manifestar. E ao fazer isso com consistência, você está instruindo o subconsciente a aceitar aquela nova realidade como natural. Mas atenção, não adianta apenas visualizar de forma fria. Você precisa se envolver, sentir. A emoção é o sinal. É o selo que diz ao subconsciente: isso é real para mim. Se você repetir uma imagem mental associada a uma emoção verdadeira, por 30 dias, você muda a frequência do seu ser. Você passa a vibrar em outro nível. E quando isso acontece, pessoas, situações e oportunidades que estão no mesmo nível começam a se conectar com você. Não tem como ser diferente. Eu experimentei isso muitas vezes. Em um período da minha vida, comecei a imaginar todos os dias que meu negócio crescia globalmente. Fechava os olhos e via pessoas me ouvindo em diferentes países, traduzindo meus ensinamentos, aplicando as ideias que eu compartilhava. Era uma fantasia naquele momento, mas eu sentia aquilo com tanta verdade que minha energia mudou. E em pouco tempo, começaram a surgir convites, traduções espontâneas dos meus vídeos. Convites de lugares que eu jamais imaginei que ouviriam minha voz. Foi ali que eu entendi de forma visceral que você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Se você ainda sente dúvida, pensa comigo. Quantas ideias brilhantes você já teve e não executou? Quantas vezes soube o que precisava fazer, mas não fez? Isso não é falta de conhecimento. É conflito de identidade. É o velho eu tentando preservar o que conhece, enquanto o novo eu tenta emergir. A transformação só acontece quando você sustenta, com firmeza, a imagem do novo eu e sente como se ela já fosse verdadeira. Você não precisa saber todos os passos. O caminho não se revela todo de uma vez. Mas quando você muda a frequência, o próximo passo aparece. E ele sempre aparece. Se hoje você vive em escassez, é porque há uma vibração correspondente sendo emitida. E essa vibração vem da imagem que você sustenta, da emoção que você alimenta. Mas isso não é permanente. Isso pode ser trocado, substituído, reprogramado. Não por mágica, mas por decisão e repetição. Então comece agora. Feche os olhos e se veja na sua melhor versão. Imagine sua conta bancária positiva, sua família tranquila, sua agenda cheia de oportunidades, sua energia leve. Sinta a alegria, a gratidão, a segurança. E repita esse processo todos os dias com fé, mesmo que pareça estranho no começo. Durante 30 dias, mantenha essa imagem viva dentro de você. Reforce com palavras, com atitudes coerentes, com atenção plena. Porque no momento em que a sua vibração muda, tudo muda. As pessoas te percebem diferente. Você caminha diferente, fala diferente, decide diferente. E o mundo responde. O mundo sempre responde àquilo que você emana. E a frequência que você emana é determinada pela imagem que você mantém. Mude a imagem. Mude a frequência. E o universo inteiro se reorganiza para te acompanhar. A verdade é que a mudança não é lenta. Ela acontece no instante em que você decide, com convicção, se tornar alguém diferente. O que é lento, o que nos desgasta e nos faz duvidar,
é a resistência. E essa resistência nasce de um programa antigo dentro de você que quer te manter exatamente onde está, mesmo que onde está seja doloroso, limitado, frustrante. Veja, o ser humano é movido por coerência. A mente, quando confrontada com uma nova imagem que contradiz aquilo que ela carrega como identidade, reage com desconforto. É como se gritasse: "Isso não sou eu." E é aí que surgem as dúvidas, o medo, a sabotagem. Não porque você não é capaz, mas porque o velho eu sente que está sendo ameaçado. Talvez você já tenha vivido isso. Começou um novo projeto, cheio de entusiasmo, viu um progresso inicial, mas algo dentro de você começou a soprar pensamentos como: será que sou bom o suficiente? Isso não vai durar. Eu sempre dou um jeito de estragar tudo. E antes que perceba, está recuando, adiando, largando o que começou. Esse algo dentro de você é o velho programa tentando te puxar de volta para o conhecido, para o confortável, mesmo que esse confortável seja miserável. Eu me lembro de uma mulher que participou de um dos meus eventos. Ela tinha construído uma pequena empresa de confeitaria com muito esforço e finalmente estava prestes a fechar um contrato com uma rede de cafeterias. Era a chance de expandir. Mas no dia da reunião decisiva, ela não foi. Simplesmente não apareceu. E quando perguntaram o porquê, ela disse: "Achei que eles iam perceber que eu não era boa o suficiente." Esse é o tipo de tragédia silenciosa que acontece com milhares de pessoas todos os dias. Gente brilhante, cheia de potencial, que destrói as próprias chances porque a imagem que carregam de si mesmas não permite que avancem. Elas não se sentem merecedoras. E esse sentimento de não merecimento é um dos maiores venenos mentais que existem. Ele é invisível, mas paralisa. Ele se disfarça de humildade, de cautela, de prudência, mas no fundo é medo disfarçado. Agora pensa comigo. Quantas oportunidades você já recusou, evitou ou nem percebeu, porque no fundo achava que aquilo não era para você? Quantas vezes se sabotou por achar que seria demais ganhar tanto, ter tanto, viver tanto? Mike Tyson é um exemplo doloroso disso. Ele foi treinado por um mentor brilhante, Cus D'Amato, que não só lapidou seu talento como boxeador, mas também tentou reconstruir sua identidade. Durante um tempo, Mike acreditou ser invencível, focado, disciplinado. Ele brilhou. Mas quando Cus faleceu, o velho Tyson reapareceu, inseguro, descontrolado, impulsivo. A imagem que ainda vivia dentro dele, aquela formada na infância, em meio à violência e ao abandono, tomou conta. Ele não conseguiu sustentar o novo eu. E sua carreira e sua vida desmoronaram. Isso mostra que, sem a reconstrução da autoimagem, toda mudança será temporária. Você pode aprender técnicas, ganhar dinheiro, conquistar um cargo, mas se lá dentro você ainda se vê como alguém limitado, desorganizado, indigno, você vai, de algum jeito, fazer tudo desabar, porque a mente exige coerência. Mas aqui está o ponto de virada. Você não é a sua história. Você não é o que disseram sobre você. Você não é os erros que cometeu. Você é o que você decide ser a partir de agora. Você pode criar, sustentar e fortalecer uma nova imagem, mas precisa entender que o velho eu vai lutar, vai resistir, vai fazer barulho, vai dizer que você está se achando, vai dizer que está indo rápido demais, vai dizer que é melhor não criar expectativas, e você precisa estar preparado para ignorar essa voz. Não combatê-la, mas silenciá-la por meio de ação, porque cada pequena vitória que você conquista reforça o novo eu. Cada decisão ousada que você toma, mesmo com medo, enfraquece o velho programa. Não espere se sentir pronto. A prontidão não vem antes. Ela é consequência da decisão. Você decide, age, e o sentimento de merecimento vem depois. E se quiser um ponto de partida, faça isso. Escreva com detalhes como vive a sua versão ideal. Onde mora, quanto ganha, como acorda, com quem convive, como se veste, como fala. E todos os dias, pela manhã, leia esse texto em voz alta. Não apenas leia, sinta. Sinta como se já fosse real. Porque, para o subconsciente,
Se você sente, é. E quando você repetir isso com força, com consistência, vai começar a notar uma mudança sutil. As decisões vão ficar mais claras. As oportunidades vão aparecer. As pessoas certas vão surgir. Porque o universo responde à frequência que você sustenta. E o mais bonito é que, quando essa transformação começa de verdade, você olha para trás e se pergunta: por que eu esperei tanto tempo para me permitir ser quem eu realmente sou? A mudança verdadeira não é lenta. Ela é instantânea. A resistência é que te faz acreditar no contrário. Mas agora, você sabe a verdade. Tudo começa pela forma como você se enxerga. Essa é a base de tudo. O que você pensa, sente, atrai e realiza está diretamente ligado à imagem que você sustenta de si mesmo. Mude essa imagem e você muda a sua vida. Agora que você compreende isso, está pronto para dar o próximo passo. O vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e te tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Te espero no próximo vídeo.